Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Lipe, seja bem-vindo ao meu canal. Antes de começar o vídeo, venho aqui parabenizar a seleção argentina pelo seu tricampeonato mundial. E ver um jogo como esse foi simplesmente emocionante, com 3 gols de Kylian Mbappé e 2 gols de Lionel Messi. Foi um jogo muito interessante que foi decidido nos pênaltis. E agradecer a eles que para mim esse jogo foi um dos melhores que eu já vi na minha vida e a melhor final que eu já vi de Copa do Mundo. E para vocês ainda mais, o Lionel Messi com esse título, ele ultrapassou Pelé sendo o melhor jogador da história, ou simplesmente não é possível ele ser o melhor jogador da história, ser comparado ao Pelé? Para mim é impossível, pois o Pelé foi tricampeão mundial, mesmo ele ultrapassando em todos os números, em números de título, Pelé sempre anda muito à frente em relação a títulos mundiais. E para você, quem é o melhor jogador da história, Pelé ou Lionel Messi? Comentem aí. E agora vamos falar do primeiro jogador desse vídeo, que é o André Schürrle, jogador que já jogou em times como Chelsea e Borussia Dortmund e foi campeão do mundo pela Alemanha em 2014, e 6 anos após essa conquista e com apenas 29 anos anunciou sua aposentadoria, e nas palavras deles foi dito assim, abre aspas, foi uma decisão que amadureceu aos poucos e fui perdendo o prazer de jogar futebol, dito assim nas palavras deles, fecha aspas. Vamos falar de mais um jogador desse vídeo, que é o Patrick Kluivert, jogador que foi formado no Ajax e dono de 40 gols pela seleção da Holanda, um jogador completo, atacante diferenciado, mas devido às inúmeras lesões, simplesmente decidiu se aposentar, sendo ídolo do Ajax e sendo ídolo também do Barcelona, onde foi uma das melhores transferências de todas, se aposentou aos 32 anos por não aguentar mais as suas devidas lesões. E vamos falar do primeiro jogador brasileiro desse vídeo, que é Adriano Imperador, dono de um físico invejável, jogador que foi formado na base do Flamengo e logo foi transferido para a Europa, jogando na Inter de Milão, sendo uma troca pelo Vampeta, e foi assim um grande jogador e foi amadurecendo na Inter de Milão, jogando muito naquela temporada, jogando muito tempo em outras temporadas na Inter, mas devido à notícia que veio, que foi o falecimento do seu pai, a quem ele dedicava muito ao futebol e que era sua inspiração, que ele simplesmente não conseguiu mais jogar futebol e entrou em estado de depressão, largando totalmente o futebol profissional. E foi assim uma das frases de Javier Zanetti, que ele disse que uma das piores derrotas da vida dele foi não ter conseguido curar a depressão de Adriano Imperador, e foi assim que ele não conseguiu chegar em alto nível, mesmo jogando muito pela seleção brasileira e jogando muito também pela Inter de Milão. Voltando ao Brasil depois da passagem pela Inter de Milão, foi jogar no Flamengo, seu time do coração, onde ajudou o time a ser campeão brasileiro de 2009, e ainda teve passagens por São Paulo, Corinthians e Atlético Paranaense, onde foi seu último clube na carreira, e também jogando na Europa pela Roma. Ele se aposentou somente com 32 anos de idade. E para você, Adriano Imperador tinha muito futebol para seguir jogando, ou foi melhor ele ter parado? Comentem aí. E vamos falar agora de outro jogador, agora de Hidetoshi Nakata, formado na base do Bellmare Hiratsuka, um jogador meio atacante muito habilidoso, jogando muito por todas as equipes, principalmente jogando pelo Parma, um dos meio-campistas japoneses mais habilidosos que a gente já teve na história, jogando muito em vários clubes que atuou. Ele anunciou sua aposentadoria após a Copa de 2006 com 29 anos, mas viu que futebol não era para ele e disse assim nas suas seguintes palavras, abre aspas, o futebol virou apenas um balcão de negócios, mas quando completou 40 anos, ele deu uma entrevista falando que se ele tivesse pensado melhor, ele poderia ter jogado por muitos e muitos mais anos, que ele não deveria ter se aposentado com apenas 29 anos de idade. Vamos falar de Michel Platini, formado na base do Nancy, time da segunda divisão da França, dono de 3 bolas de ouro e ídolo máximo da Juventus, decidiu se aposentar aos 32 anos e nas palavras dele, ele disse assim, abre aspas, já não tinha mais prazer de praticar futebol profissional, fecha aspas. E mais um jogador desse vídeo de nível mundial é simplesmente o Van Basten. Para mim, um dos melhores atacantes que já jogaram no Milan, Van Basten teve um
um início avassalador, formado no Ajax e sendo o ídolo máximo, jogando muito naquele time e saindo para o Milan, que fez muita história, e foi lá no Milan onde ele fez o trio holandês e foi campeão da Liga dos Campeões e eleito bola de ouro, mas devido às suas inúmeras lesões que ele teve no tornozelo, ele ainda tentou lutar muito pela sua carreira, mas não aguentou e teve que se aposentar com apenas 30 anos de idade. E outro jogador que vamos falar desse vídeo é do Tostão, jogador formado na base do Cruzeiro e ídolo máximo do clube. Ele jogou muito também pela seleção brasileira e foi um dos jogadores que jogaram muito a eliminatória até a Copa de 70 e foi escolhido para integrar o esquadrão que foi grande campeão da Copa do Mundo de 1970 e assim sendo lembrado por muitos e muitos anos. Jogando ainda pelo Cruzeiro, ganhou diversos títulos, mas devido a uma grave inflamação na sua retina, ele teve que se aposentar precocemente do futebol, com 26 anos, sendo um dos jogadores mais jovens que atuaram em alto nível a se aposentarem. Ele se aposentou em 1973, quando ele já estava prestes a integrar o elenco do Vasco em uma transferência. E vamos falar de Caio Ribeiro, atualmente comentarista da Rede Globo. O Caio Ribeiro começou na base do São Paulo e jogando em alguns times da Europa, jogou na Internazionale e também jogou no Napoli, onde é torcedor fanático. Se aposentando para cuidar da família e da empresa, teve o seu fim no futebol com apenas 29 anos no time do Botafogo. E mais outro grande jogador que veio aparecer nesse vídeo é o Reinaldo, jogando no Atlético Mineiro e sendo ídolo máximo do clube, passou 13 temporadas no clube, mas devido à entrada de um jogador de seu próprio time no treinamento, acabou sofrendo uma grande lesão no joelho, sendo assim um dos seus piores problemas de toda a sua carreira, sendo muito caçado em campo, não aguentou muito e devido às suas sequências de lesões, se aposentou somente aos 30 anos, atuando no time do Palmeiras por apenas 3 meses. Mas antes de falar sobre o último jogador, deixem o seu joinha, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e me seguem no meu Instagram, que é @lipnewsoficial. Assim você saberá de algumas coisas do futebol. E vamos falar do caso mais recente e surpreendente que tivemos até agora, que foi do jogador Jean-Pierre, formado na base do Grêmio e campeão da Recopa e de alguns campeonatos estaduais pelo time. Teve sua transferência para a Europa confirmada para jogar no Giresunspor da Turquia, mas quando essa transferência estava quase para ser concretizada, e ele acabou descobrindo um câncer no testículos que atrapalhou muito a sua carreira e fez com que esse contrato fosse encerrado e ele não fosse atuar na Turquia. Sofrendo muito com esse câncer, voltou ao Brasil para tratar e assim conseguindo se curar, jogou no Avaí nessa última temporada, mas acabando essa temporada também não ficou no Avaí, jogando 22 jogos e fazendo apenas um gol, não agradou muito e viu o seu time ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Voltando ao Grêmio, teve o contrato rescindido, ele mesmo pediu para que fosse rescindido seu contrato e surpreendendo a todos do futebol, anunciando sua aposentadoria com apenas 24 anos de idade. Espero que essa aposentadoria dele não seja definitiva e que ele acabe voltando para o mundo do futebol e que a cabeça dele esteja muito boa. E comentem aqui embaixo qual jogador que se aposentou cedo mais te surpreendeu. Muito obrigado, valeu, tchau!